Boa noite a todos que nos acompanham. Este é o Conexão Ayrton Artos, é um piloto de um programa que nós teremos semanalmente. Para quem não sabe, eu não nasci em Venâncio, eu nasci em Soledade, no interior de Barros Cassal, e a minha família veio em 1960 para cá. O Hélio e o Celso vieram antes, porque tinham que estudar, e a partir dali, a nossa relação com o Venâncio Aires foi muito intensa. Eu estudei no Colégio Aparecida, estudei no Colégio Estadual, que hoje é o Cônigo Albino, o Científico, que foi também no Monte, e o meu pai abriu um comércio, ele foi presidente do Guarani, foi festeiro da festa de São Sebastião, e nesse período todo, a nossa relação foi cada vez mais espraiada em todos os segmentos da nossa cidade, na área cultural, na área esportiva e depois também na área profissional, já que o Hélio, o Celso e eu e o Luiz Paulo estudamos medicina e a minha irmã Marlene ela é farmacêutica e bioquímica. E essa conectividade, essa intensidade com que eu me relaciono com a cidade, né, e que faz parte do meu dia a dia, eu quero trazer agora também para as mídias digitais, através desse programa, o Conexão Ayrton Artos. E é claro, o meu primeiro convidado, não poderia ser diferente, é o meu irmão, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, prefeito Jarbas da Rosa, que está iniciando um governo, e eu posso dar um testemunho, porque eu estou na política há 30 anos militando, mas há quase 50 anos acompanhando. Teve um início de governo avassalador. É bonito de se ver, né, uma gestão começar dessa forma, com otimismo, com energia, com positivismo, com proposição, buscando transformar e, ao mesmo tempo, buscando incentivar as pessoas que também façam a transformação. E, por isso, muito me honra, Jarbas, ter a tua presença aqui. E, de cara, vou perguntar, é difícil ser prefeito? Boa noite, Ayrton. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Bom, responder de pronto, né? Não é difícil para quem trabalha gostando de fazer o bem para as pessoas. Aí não fica difícil. Quando a gente quer fazer algo com o coração e com o objetivo bem marcado de poder atender a população como um todo, na saúde, na educação, na habitação, na agricultura, na infraestrutura, no desenvolvimento econômico, enfim, tudo aquilo que é demandado pela nossa população sempre fica mais fácil. É claro que as dificuldades do dia a dia, as demandas, sempre batem a porta. Não interessa o horário, mas o mais importante é levantar sempre pensando que hoje a gente vai fazer um grande trabalho. E deitando ao final do dia, colocando a cabeça no travesseiro e sabendo que a gente fez muito por Venâncio Aires, mas que amanhã nós vamos fazer ainda mais. Esse é o nosso objetivo de vida. Mas, Ayrton, parabéns pelo programa. Não é um piloto, já é oficial esse programa, né? É uma honra eu poder estar aqui no primeiro programa do Conexão Ayrton Artos. Conexão Ayrton Artos, né? Muito bonita a arte, né? Um abraço aí para o Rude, para o Márcio, que fizeram a abertura aí, e a arte. Mas dizer assim, ó, Ayrton, é um privilégio, eu como prefeito, fui vereador enquanto você era prefeito de Venâncio Aires. Aprendi muito com o seu jeito de lidar com a administração pública, de tratar o dinheiro público com muita responsabilidade, com muita coerência e, principalmente, sempre com o objetivo de poder pensar a médio e longo prazo, onde a gente quer chegar, onde Venâncio Aires pode chegar. Então, esse é um trabalho que nós não vamos parar. Tenha certeza que todas as sementes que foram plantadas no passado, principalmente nos teus 8 anos de governo, nós vamos dar seguimento
né? E o futuro de Venâncio Aires é esse. Não interessa quem está no comando do município. O importante é que nós temos algo que seja um caminho bem plano e que esse caminho nos leve para um futuro que Venâncio Aires merece, que é ter uma população atendida em plenitude com relação aos seus anseios. Tá certo. Eu conheci o Jarbas há uns 15 anos, um pouco mais, quando ele chegou como profissional de medicina para trabalhar na nossa cidade, primeiro convidado pela doutora Jussara Ferreira, que era secretária da Saúde, na época, e depois no governo Glauco, né? E depois como médico concursado, aprovado como médico de família. E eu precisava de profissionais na Clínica São Vicente. E convidei o Jarbas para, se ele quisesse fazer um bico. Olha, Jarbas, nós temos um trabalho à noite, né? Não vai interferir no teu horário e tal. E logo, de pronto, o Jarbas a gente começou a trabalhar junto. E eu vi que ele era um profissional diferenciado, tanto no trato com as pessoas, mas especialmente pelo coração, né? Pelo jeito, pelo estilo humanitário dele, né? E o jeito acolhedor, né? E, a partir dali, desenvolvemos, né, essa relação profissional e também uma amizade. Depois conheci o seu Cledoir, conheci a dona Cleci, os seus pais, até que chegou o momento de eu convidar ele para entrar na política, para ele se filiar ao PDT e concorrer a vereador aqui em Venâncio Aires. E ele foi o vereador mais votado, ele começou bem na política, né, sempre foi bom de voto. Mesmo quando ele não venceu uma eleição, também ele beliscou. Ele teve uma densidade eleitoral muito boa. Mas eu quero perguntar para ti, Jarbas, antes de tu fazer medicina ainda, mesmo tu morando em Mangueirão, na Estância Nova, que é um centro, é uma área rural, mas um pouco mais urbanizada, né? Não é um interior assim que a gente chama dos grotões tão distante. Tu já tinha acesso a uma série de condições, como, por exemplo, frequentar uma boa escola, né? Te passava pela cabeça ser prefeito? Eu até quero complementar uma coisa. Nós estávamos visitando uma empresa de Venâncio, a Bom Frango, ali na Picada Nova, e uma hora o proprietário Milton Santos, que acompanhava a comitiva, estava explicando tecnicamente todo o processo do frigorífico, do abate de frango, e também nos silos que ele tem lá, né, que alimenta os animais. E eu observava o Jarbas assim, mas esse homem não frequenta academia, não tem tempo, trabalha 16 horas. De onde é que esse homem tem esses ombros largos, né? E aí disse, mas ele trabalhou no tabaco desde cedo. Com que idade tu começou a trabalhar? Acho que desde que eu nasci. Não, eu me lembro assim que com 8 anos de idade a gente já trabalhava na época com cavalete. Os mais antigos vão lembrar que não existia máquina, não existia nada. Era um sistema bem diferente do que é hoje a plantação de tabaco. Evoluiu muito nos últimos 40 anos o plantio do tabaco. E nós tínhamos que caminhar aí 3 quilômetros de a pé para chegar ao colégio, né, onde existia a Escola ainda Tenente Coutinho, de linha Mangueirão, onde hoje é o ginásio de linha Mangueirão, na 287, em Venâncio Aires. E depois estudar na Escola Adelina Conzen, né, e depois na Escola Aparecida, no centro da cidade. Mas, Ayrton, tudo que eu sou, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? Na verdade, eu sou médico contrariando meu pai, né? Ele queria que eu fosse advogado, né? Ele achava que seria mais importante ser advogado, ver como é as coisas. E política... Não sei se ele não estava certo, né? Pois é, mas política... Mas não ia fazer plantão de madrugada. Ou não, né? Ou sim. Ou sim. Mas política sempre teve no sangue da família. Meu avô, falecido avô, né, o Maneco, sempre gostou muito de política. Brisolista doente. Eu acho que tu não chegou a conhecer ele, já é falecido há mais de 10 anos. Mas ele era brisolista doente, daqueles que escutava
né, o Brizola, na década de 60, pela Rádio Guaíba ainda, né, nos porões do governo. Então, isso vem de família, meu pai sempre gostou muito de política, sempre envolvido, adorava, né, ir num comício. Naquela época, 40 anos, 35 anos atrás, era outros tipos de comício, né, que tinha, né, mais aglomeração, né, tinha festa. Agora mudou muito os comícios. Mas eu me lembro, desde pequeno, acompanhava o pai nos comícios. Ele sempre foi um seguidor do nosso amigo Almedo de Tebor, ex-prefeito de Venâncio Aires, sempre gostou muito do Almedo. E sempre te seguia pela rádio também, meu pai. Quando tu era vereador, né, gostava de ti, gosta de ti, porque dizem, eu não me lembro que eu era pequeno, né, dizem que tu era muito brigador na Câmara de Vereadores de Venâncio Aires. Não é verdade. Xingava muito. Não, era antes. Quando eu entrei na Câmara de Vereadores, eu já era o Ayrton Paz e Amor. É. Mas eu quero aproveitar que tu está falando um pouco da tua vida pessoal, de antes de se formar. Quero mandar um abraço para o seu Cledoir e para a dona Cleci. A gente sabe hoje, né, por tudo que se vivencia, a dificuldade que uma família tem de formar um filho na faculdade, né, seja lá de direito, de engenharia, de enfermagem, médico. Não é fácil, não é fácil, e especialmente uma pessoa assim simples como o Jarbas, de uma família simples, né? Uma família que tem o seu orgulho, que tem as suas virtudes, né? mas é uma família simples. E tem uma passagem, Jarbas, que eu não posso perder essa oportunidade, é uma passagem que eu acho fantástica, né? E que uma vez tu relatou, e agora eu quero relatar para quem está nos acompanhando. Quando o Jarbas foi se inscrever para o vestibular da URGS, ele está saindo de Venâncio para ir direto para a URGS. E ele vai lá se inscrever. A fila era muito grande, a fila dobrava no quarteirão. E ele ficou na fila e demorou para fazer a inscrição. Quando termina a inscrição, a última linha de ônibus para Venâncio já tinha partido. O último ônibus. E o que esse homem ia fazer? Que ano era isso? 95? 94. 94. Meio que o celular ainda não tinha, né? Não estava começando. A telefonia era de má qualidade, de péssima qualidade. Tinha os tijolão aqui. Tijolão. E aí o Jarbas, né, com pouco dinheiro, ele achou uma saída que era um tio em Campo Bom. Isso. E aí ele pegou um ônibus até Campo Bom, né, na casa do tio dele. E a família não sabia o que aconteceu. À noite, né, a dona Cleci, comandando uma equipe desesperada, parte para Porto Alegre para te procurar nas ruas de Porto Alegre. Reviraram a Farrapos, a Voluntários da Pátria em Porto Alegre. Que louco. Mas eu não estava lá, né? Não, um tempo muito diferente de hoje, né, Ayrton? Quase 30 anos. Né? E se a gente vai observar... Imagina a angústia da dona Cleci. Nós com 17 anos naquela época, e se a gente observar de que é totalmente diferente de hoje. Hoje em dia é tudo pela internet. E naquela época era presencial. Tu não fez cursinho? Fiz 2 anos de cursinho. Né? Naquela época, né, o último ônibus para Venâncio Aires era 9 da noite, né, e eu cheguei na rodoviária de Porto Alegre 9h30. E aí tinha um ônibus para Novo Hamburgo. E o desespero bateu. Não, mas tranquilidade, assim, ó. Naquela época eu já era um pouco esperto, assim. Não, vou para Novo Hamburgo, Campo Bom, né, que lá tem um monte de tio, e cheguei, né, era 11 horas da noite, cheguei na casa dele. Levou um susto, né, mas... E aí, naquela época, não tinha telefone para ficar avisando, né, Ayrton? E a residencial já era difícil, então, ir na estância, no Mangueirão, nem tinha telefone que funcionava direito. Mas, assim, é uma época boa, né, a gente aprendeu muito, né, e o importante é que, sim, que deu tudo certo, né, e tudo que eu sou, eu devo aos meus pais. Né? Se eu pude fazer uma faculdade federal de medicina na URGS, que é uma das melhores universidades do país, nós temos certeza que foi com o aval do meu pai e da minha mãe. Até porque, você sabe, tem que se sustentar. Então, a gente precisou da ajuda do pai e da mãe para poder para poder viver até os 25 anos, até se formar e poder tocar a vida depois. Mas
De vez em quando a gente pede uma ajuda ainda para o pai e para a mãe também, financeira, né? A gente fica sempre junto com o pai e com a mãe. Né? Pai e mãe para sempre. E os conselhos também. Mas, Os conselhos sempre são importantes, né, Ayrton? Sempre tu sabe que quando eu falei para ele, eu já contei para ti essa história, eu acho, mas o público não sabe. Ayrton, quando eu falei para meu pai, ele levou um susto quando eu me filiei no partido, né? E aí quando eu disse que eu ia ser candidato a vereador, ele foi contra, sabia? Ele ficou com medo. Eu sei como é que é isso. Ele ficou com medo, né? Passar vergonha. Ah, meu filho. Mas e quantos votos, pai, tu acha que eu vou fazer? 300 por aí. Deu 2.000, mas estava bom, né? 2.000 votos, né? Diz que os primeiros 250 não é tão difícil, depois é que fica mais difícil. Mas, Jarbas, doutor Jarbas, como tu é médico, é uma experiência que eu vivi, quando um médico está para assumir uma prefeitura ou ele vai como candidato, sempre há uma certa desconfiança. Diz, mas ele é profissional liberal, ele não administra uma empresa, agora vai administrar a maior empresa de Venâncio, com mais de 1.000 funcionários, com essa responsabilidade. E graças a Deus eu superei essa desconfiança, né? E agora eu vejo, não uma situação similar, eu vejo assim até uma situação melhor ainda, né? Tu não só superaste, né, essa dúvida ou essa expectativa, como eu disse antes, teve esse início maravilhoso, esse início avassalador. A minha pergunta, que tiro foi esse? Isso estava planejado? Tu tinha na tua cabeça, como colega da prefeitura, como funcionário da prefeitura, essa vivência? Tu escondia um pouco o jogo, né? Ou tu tinha assim, um planejamento a médio e longo prazo para a nossa cidade? Ayrton, quando a gente se lança candidato a vereador ou a prefeito, nós temos sempre um objetivo que é fazer o bem da população em geral. E para isso a gente tem que se preparar, estudar, ler, né? aprender com os acertos, aprender com os erros, dos nossos e dos outros também. Então, isso eu sou muito observador, né? E quando a gente se propõe a um objetivo, que é administrar o município de Venâncio Aires, nós colocamos algumas metas. E essas metas é poder aprimorar cada dia mais a administração pública. De que maneira? Cobrar dos nossos secretários, cobrar dos nossos servidores, para que eles possam apresentar resultados positivos para a população. Então, quando nós tivemos essa vitória, que foi bem, assim, importante, expressiva, né? Expressiva nas urnas, né? Isso, claro, que nos dá maior responsabilidade ainda, porque a população espera muito de nós. Mas o que a gente colocou na mesa no início? Um governo estritamente mais técnico, porque assim como você que foi prefeito e é médico também, nós não somos políticos de profissão. Aí que está, eu acho, a grande diferença. Nós fazemos política, mas não dependemos da política. Isso nos dá, sabe, mais autonomia, mais possibilidade de fazer atos sem pensar, né, em dividendos políticos, e sim atos pensando no crescimento e no desenvolvimento de Venâncio Aires. Eu acho que tu tocou num ponto muito importante aí. Se a pessoa toma atitudes, né, e tem que pautar, né, a sua forma de governar para agradar alguém ou para criar uma imagem política, já prejudica, na essência, né, o seu ato administrativo. E nós, como técnicos, né, e pode ser na área da saúde ou qualquer outra área, qualquer um pode ser prefeito, qualquer um pode ser vereador, desde que tenha algumas linhas. E a primordial é ter metas para poder colher resultados, porque senão tu vai ser apenas mais um na política brasileira. Então esse é o nosso objetivo principal, tem que ter metas. Tem um outro dado aqui, Jarbas, que eu acho muito importante, porque apesar da profissão de médico ela não te dá um lastro como administrador, é uma profissão que exige tomada de decisão. Tu tem que decidir, né? Qual é o procedimento com o doente, se o tratamento é clínico, se o tratamento é cirúrgico. Tu não pode enrolar o doente.
tu não pode enrolar as famílias, tu não pode enrolar a ti mesmo, né? Esse hábito de tomar decisões, né, impactantes em curto espaço de tempo te ajudou? Te ajuda? Com certeza, porque nós temos que trabalhar no dia a dia com decisões que têm que ser rápidas e certeiras. Não podemos errar, né? E o objetivo, e quando a gente cobra nossos técnicos, nossos secretários, é de que eles apresentem um bom resultado, porque a população, Ayrton, não quer saber por que uma obra não está andando. Ainda hoje, eu lembrei de ti, estava visitando uma EMEI que está em construção aqui em Venâncio Aires, que é a EMEI Shangri-La, que iniciou no teu governo e até hoje não foi concluída, depois de 5 anos, né? E eu estava hoje lá e eu estava falando nisso, né? Justamente, é um momento de decisão, né? Eu disse, se não for, já foi empenhado agora pelo governo federal, mas caso não tenha resultado até o fim do mês, eu vou judicializar e vou terminar essa obra em 60, 90 dias, e o ano que vem vai estar funcionando esse EMEI Shangri-La. Não vou ficar enrolando, esperando, né? Precisa ter um homem público tomadas de decisões. Claro que respaldado no jurídico, mas principalmente tem que ter vontade de tomar as decisões e resolver os problemas. A população não está preocupada por que aquela obra da EMEI Shangri-La está parada há 5 anos. Ela quer ver ela funcionando. E nós, como homens públicos e como gestores, nós temos que dar a resposta. E a resposta é botar essas obras a ser concluídas. E ponto final. Chega de enrolar. Então, nós temos grandes projetos para Venâncio Aires, temos grandes obras, né, sendo realizadas e que vão iniciar. Vamos estratificar, né, um pouquinho. Nós temos as questões do interior, que a gente vai falar, e temos as questões da cidade. Um dos problemas que Venâncio tem, principalmente comparando com outros municípios do seu tamanho, entre 60 e 80 mil habitantes, o trânsito, né, a condição das ruas e também das calçadas. Eu até coloco isso para ficar no mesmo pacote, a questão da limpeza, né? O que tu está pensando, o governo, o que tu está trabalhando nesse sentido, né? Quais são os projetos? Isso. Primeira coisa, Ayrton, quando a gente assumiu, foi fazer um diagnóstico da situação com relação à limpeza urbana. Primeiro, quando não se dá condições para os nossos funcionários públicos poder fazer um bom trabalho, fica difícil. Então, compra de maquinário, compra de caminhão novo, que está no processo licitatório, que nas próximas semanas deve estar concluído. E coisas são simples, né? Tem que ter um caminhão bom para poder transportar, que não estrague toda hora. Tem que ter motorista, né? Às vezes não tem nem motorista para trabalhar, né? Tem que ter máquinas que façam o corte de grama, a limpeza das ruas, varrer as ruas de Venâncio Aires. Este é um exemplo, né? Nós tomamos uma decisão, nós vamos comprar um maquinário que varra as ruas de Venâncio Aires. Não pode se admitir uma cidade do tamanho de Venâncio Aires que as ruas não são varridas. Tem que contratar empresas terceirizadas para fazer o complemento, para fazer a capina, o corte, limpar os terrenos baldios. Vamos fazer, não tinha mais nada. Vamos fazer então o processo licitatório, tomada de preços, para que isso ande. E que isso seja um trabalho contínuo. Então, o que se necessita? Que o gestor tome decisões e que se faça cumprir as metas do governo, que é a limpeza urbana em estado perfeito na cidade de Venâncio Aires. Às vezes demora, processos licitatórios, tomada de preço, sempre tem, ainda mais num ano que nós estamos em 2020, 2021, que às vezes, Ayrton, né, às vezes não tem, né, o ferro subiu 100%, o aço 120%, então acaba o preço dessas máquinas subindo também. Mas é o nosso objetivo de que nas próximas semanas essas máquinas e esses processos licitatórios de tomada de preços sejam concluídos e com isso a gente retome a limpeza urbana na sua plenitude em Venâncio Aires. Eu vi esses dias que nessa ideia de tentar contratar um técnico para atualizar um projeto de trânsito para Venâncio, né? Teve gente que foi contra e tal, né? Até se compreende, né? Quem é da oposição e tal, né? O que não se entende é que às vezes pessoas que são do ramo, né,
não entende que nós temos que ter especialistas, né, para as mais diversas situações. Essa do trânsito, nós tínhamos um projeto no passado que, evidentemente, que ele tem que ser atualizado. O número de veículos aumentou, né? O que se quer para as ruas de Venâncio? Nós queremos mão única para todas, uma vai, uma vem, né? Como é que vai ser o fluxo? Teremos condições de ter mais sinaleiras, né? Uma das formas de resolver o problema é enfrentar ele. Não adianta negar que ele existe, né? Duas coisas, assim, ó. Primeiro, nós temos um projeto já feito no teu governo e que ele tem que ser atualizado, porque já tem 8 anos. Mas dá para se atualizar ele, né? Mesmo tendo um aumento expressivo de número de veículos nos últimos anos. E a segunda coisa é redirecionar o nosso trânsito em Venâncio Aires. De que maneira? O trânsito ele vai ter maior movimento nas ruas que têm mais rápido acesso e que o trânsito vai fluir com naturalidade. Então, do ponto de vista que tu começar a pavimentar com asfalto aquelas vias principais e canalizar o fluxo do trânsito e poder fazer ele facilitar e rodar melhor no centro da cidade, naturalmente o trânsito vai fluir melhor. Para isso, precisamos primeiro um diagnóstico. E um diagnóstico tem que parar de ser no achômetro. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Por exemplo, eu acho que tem que ter uma sinaleira. Sabe quanto custa uma sinaleira? R$80 mil. Então não pode ser assim no achômetro. Tem que ser alguém especializado. Por isso que é importante ter um estudo atualizado, através de engenheiro do tráfego, para que isso possa, né, se resolver o mais rápido possível e de maneira consistente. Uma coisa é certa, Ayrton. Eu ainda falei esses dias numa outra emissora, né, sobre você. Né? Quando você implantou o estacionamento rotativo em Venâncio Aires, parecia que o mundo ia acabar. Ninguém aceitava isso. Como é que você hoje vai imaginar Venâncio Aires, por exemplo, município de 72 mil habitantes, sem o estacionamento rotativo? É impossível. Os tempos mudam, né? Os tempos mudam e nós temos que se adaptando de uma maneira que vai melhorar o fluxo do trânsito. A mesma coisa a sinaleira. Não estou dizendo que não pode ter sinaleira, mas que a gente tem que colocar e usar racionalmente os recursos, que não são muitos, mas nós temos que usar ele com racionalidade e principalmente com pessoas que são experts no assunto. Né? A questão do achômetro, isso é coisa do passado. Nós temos que ter profissionalismo em tudo que se faz. Tem ruas também da cidade que exigem um recapeamento, né? Aí que entra, né, que a gente possa induzir o fluxo do trânsito. Né? São várias ruas que a gente possa melhorar com relação ao centro. Eu vou te fazer uma pergunta agora aqui, bem seca, né? Tem uma ideia já há algum tempo de pavimentar a Estrada Velha para Santa Cruz. Se isso acontecer junto com a Avenida Leonel Brizola, junto ao Parcão, nós podemos ir com o próprio Corredor dos Gauer, né, fazer com que da Santa Tecla ou da região serrana, mas de toda a região oeste da cidade, tu tenha uma ligação e uma saída para Santa Cruz sem precisar vir para o centro, inclusive caminhões. Esse zum que tem por aí, pode ter um fundo de verdade? Venâncio Aires pode, de repente, ver asfaltada essa Estrada Velha para Santa Cruz? Olha, Ayrton, a gente está trabalhando... Podia dar uma em primeira mão aqui, né? Nós estamos trabalhando junto com a equipe técnica da Central de Projetos, com a DEIS, Secretaria do Planejamento, nossos engenheiros, também com a Secretaria do Turismo, com um projeto com o Prodetur, que é um programa de desenvolvimento do turismo, do Ministério do Turismo, desde janeiro. Né? E a gente vem trabalhando com relação a 2 rodovias, que é a 422 até Deodoro, e também com a Estrada Velha para Santa Cruz. E eu posso dizer para ti que nós não somos de prometer, mas que as coisas estão bem alinhadas e que acho que em breve vai dar para dar uma boa notícia para Venâncio Aires com relação a essas 2 rodovias. Eu acho que vai ser bem breve, mais breve do que a gente imaginou. E eu vou dizer para ti, eu passo todo dia pelo acesso Leopoldina. Tu já parou e olhou a 1h da tarde, o movimento, 1h da tarde, o movimento de acesso à cidade de Venâncio Aires é intenso na entrada e saída da cidade. Tem fila aqui na primeira sinaleira, já aqui no Adams. Então, assim, ó, é urgente, né, um programa de crescimento, desenvolvimento de Venâncio Aires, ter uma segunda via de saída para Venâncio Aires em direção a Santa Cruz do Sul. Porque com a duplicação da 287, que nos próximos 7, 10 anos
vai estar iniciada, inclusive a empresa está assumindo semana que vem, a empresa Sacir, que é espanhola, vai estar assumindo oficialmente essa 287. A tendência nos próximos 10 anos é de aumentar de 50% o fluxo de veículos na 287. E com certeza, Venâncio Soares, continuando crescendo, vai aumentar também proporcionalmente, não digo tão velozmente, com 50%, mas com certeza o fluxo vai aumentar no acesso Leopoldina. Tem que ter uma válvula de escapes, vamos dizer assim, para acesso a 287. Então, urge uma necessidade de, sim, ter um segundo acesso, um acesso secundário, asfaltado, para a 287, com uma ligação direta da Bela Vista com a 287 lá na linha Râncio. Há uns 8, 9 anos atrás, eu fui convidado pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz, o Lucas Rubinger, para participar de um programa Duplica 287. Era um projeto Duplica 287. Ele tinha a participação da SEMP também, né, um grupo muito ativo de Santa Cruz, o Vilmar de Oliveira também por Venâncio Aires, depois eu passei a levar o Tiago e o Cid junto, e eu sempre tive uma expectativa muito positiva, né? E o governador, ele, num ato muito feliz, ele escolheu essa estrada para um plano piloto, né? Os outros modelos de pedágio parece que até estão sendo contestados, mas esse, né, inclusive a tarifa é de menos de R$4. Quem conhece o Rio Grande sabe que nós tínhamos, até os anos 60, a 290 e a 116, as duas no sentido norte-sul, a 290 leste-oeste e a 116 norte-sul. Não tinha uma que levasse do centro para o noroeste, que foi a 386, a Estrada da Produção, que passa por Lajeado. Com o tempo, a 287 foi ganhando muita importância, não só pela cidade de Santa Maria, mas também porque ela também vai até a fronteira. E hoje é a 4ª rodovia do Estado. Eu até arrisco a dizer que já é a 3ª, que está na frente da 116, que vai a Porto Alegre e Pelotas, porque a Zona Sul ela teve um enfraquecimento econômico nos últimos tempos. A gente tentou buscar esse projeto em Brasília, até foi eu e o vereador Telmo Kiss na época, né? O governo federal não aceitou os nossos argumentos dentro da mobilidade urbana, dizendo que isso poderia favorecer moradores dali. Mas eu disse assim, mas esse também é um argumento, né? Aquela região já é urbanizada, né? E se tiver o asfalto vai ser valorizada, né? E nós teremos ali bairros importantes, né? entre o Asilo, né? E o trevo da linha Hansa. E eu quero complementar com uma situação que tu colocou ali quando falou da limpeza urbana. A qualificação dos funcionários da prefeitura, né? E também a qualificação dos departamentos. Tem gente que confunde central de projeto com projeto de engenharia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tu pegou a prefeitura com muito pouco projeto? Muito poucos, né? Os nossos engenheiros que conhecem bem o que estão passando, né? Nossos engenheiros da Secretaria do Planejamento, Ayrton, eles estão com uma fila de projetos na mesa para se fazer. Eu tenho que agradecer a eles, são técnicos empenhados no dia a dia e estão fazendo vários projetos e que envolvem vários setores, né? Por exemplo, né, a remodelação do calçadão de Venâncio Soares não tinha projeto, está praticamente pronto. Várias escolas que a gente vai estar construindo nos próximos meses, reformas, ampliações, 1 milhão só em reformas e ampliações, R$1 milhão vai estar sendo investido nos próximos meses, né? 2 novas creches, né? E nós sabemos que, com relação à pavimentação, então, estamos trabalhando arduamente para que a gente consiga apresentar esses projetos em tempo hábil, para que podemos cadastrá-los e realizá-los em pouco tempo. Quando nós criamos a Central de Projetos, e depois é uma evolução, que até uma sugestão que eu trago para ti, do falecido governador Eduardo Campos, que morreu durante a campanha eleitoral de 2014. Eu estava saindo de uma reunião com o prefeito de Caxias sobre pavimentação no interior,
né, o Barbosa, que tinha sido vice do Sartori, que fez os 130 quilômetros, né? E ele, quando eu encontrei o Eduardo Campos, numa palestra que ele fez em Porto Alegre, coincidentemente nós paramos no mesmo hotel e tomamos o café da manhã junto, eu apresentei ele para a Miriam, e ele falou, depois na Federação, que ele criou uma central de execução de projetos, de acompanhamento de projetos. Eu falo isso porque a importância da relação, eu vejo isso no teu dia a dia com os funcionários. O funcionário pode conversar todo dia contigo, né? E essa valorização, em tempos recentes, a gente tinha um período que o funcionário da prefeitura podia conversar com o prefeito segunda de manhã, e a população sexta de manhã, né? E isso, hoje, essa intensidade do dia a dia, exige que isso seja full time, né? O tempo todo, né? E isso está favorecendo esse andamento, a resolução desse gargalo, que era a falta de projeto? Ayrton, com certeza. Eu estava vindo para cá, por exemplo, e estava passando em algumas obras que estavam andando agora de noite, às 7 horas da noite, e conversando com o secretário, né? Não interessa o horário, nós temos que ter uma simbiose muito grande entre os engenheiros, secretários, gabinete do prefeito, central de projetos. O central de projetos tem uma função importantíssima, que é captar recursos, cadastrá-los, esses projetos, né? E é importante dizer, né? Não adianta tu fazer 20 projetos, não cadastrar nenhum, ou não ter nenhum recurso vinculado. Aí sim não vai sair nunca. Todos os projetos que nós estamos realizando estão sendo cadastrados e já com recursos encaminhados. Então, esse é o grande diferencial. Fazer coisas que possam ser feitas, não que irão ser feitas no futuro. Nós temos um objetivo muito grande, de sempre anunciar projetos que são realizáveis e que vão ser feitos. Esse é o nosso objetivo. Eu proíbo, né? O pessoal gosta às vezes de ficar muito me cutucando, querendo saber, né? Então, não. Nós vamos sempre ficar anunciando projetos que eu sei que vai ser feito. Ponto final. Nós sabes que, Jarbas, que a tecnologia ela é de suma importância hoje como ferramenta não só para as empresas privadas, mas também na administração pública. Venâncio viveu um apagão tecnológico nos últimos anos. Não se sabe por quê, se foi por decisão política, por falta de competência, mas não se ampliou a rede de fibra ótica, deixou de se aplicar recursos nas escolas, de valorizar os professores nesse sentido e os alunos. E eu sei que a tua ideia nessa área ela é muito boa. Nós podemos dar alguma notícia aí para o pessoal da educação e para os pais também que têm alunos nas escolas municipais? Verdade, Ayrton. Eu estava conversando esses dias com a equipe pedagógica, a coordenação pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, justamente com o secretário Emerson, e nós vamos estar investindo em vários setores da educação, né? Desde reformas, ampliações, novas creches, EMEIs no caso, mas principalmente com a qualificação, né, da nossa comunidade escolar. E a melhor forma de fazer isso é investir em informática. Nós vamos investir pesado, Ayrton, na informática. Sabia que tem grande parte das nossas escolas não tem computador na sala de aula? Não pode. Não pode. Pior que eu sei. Nosso objetivo é, em pouco tempo, ter computador em todas as salas de aula. Nós vamos informatizar ao máximo, inclusive com Smart TV nas salas de aula, para que o professor possa estar apresentando. Uma ferramenta essencial hoje. Essencial. E o objetivo nosso é passar isso também para o nosso aluno, através ou de notebooks, ou de Google Chrome. Tem umas palavras meio estranhas. Tu dando uma aula de história, mostrando como é que era Roma, né, como é que era a Grécia, né, o desenvolvimento, o que aconteceu nesses últimos 2000 anos. Isso. E informatizar o nosso aluno também. Ele vai ter acesso, né, a esses notebooks ou Google Chrome, né, e que eles consigam estar... Cada aluno vai ganhar um? Cada aluno ganha um. Opa. Né? Projeto piloto. Opa. É informatizar mesmo. Aquilo que a gente observa assim, nos países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, onde
não se precisa mais de caderno ou livro, não é que não vão aprender a escrever, claro que tem que aprender a escrever, mas numa aula aí do 2º grau, 1º grau, 7ª, 8ª série, onde possa ter história, geografia, ser tudo pelo computador, na tela, né, e aqui nas mãos. Então esse é o nosso objetivo, informatizar. Não tem como voltar atrás. A pandemia nos trouxe isso. As aulas virtuais, né, tudo o que está acontecendo nos últimos, desde 2020, 2021, é um caminho, não digo sem volta, mas é um caminho que tem que ser trilhado. O Brasil está, e a pandemia No mínimo mostrou, híbrido, né? no mínimo híbrido. Mostrou que o Brasil está anos-luz atrasado com relação à informática, acesso à internet, acesso à telefonia, né? E nós temos que correr com esse objetivo de informatizar a nossa educação. Isso vai trazer maior qualidade. Já foi feito em outros setores, né? E funciona muito bem. Na educação, nós estamos informatizando alguns setores que ainda não foram. Nós ainda encontramos, né, Ayrton, quando a gente assumiu a prefeitura municipal, né, consultórios odontológicos, consultórios médicos, ainda sem computadores. E isto que o prontuário da prefeitura municipal já é eletrônico. Mas consultório... Muito elogiado pela equipe da Unisc, Verdade. inclusive a reitora Carmen. Um grande trabalho que é feito na Secretaria da Saúde, para os nossos técnicos de informática, nosso TI. Mas então, toda a nossa Secretaria da Saúde já é informatizada. Prontuário eletrônico. Mas tem consultórios que não tem computador aí. Eu acho que uma coisa, Jarbas, que não politizar as situações e não perder tempo em retaliações políticas, o governo ganha em agilidade, ganha tempo, e especialmente quando o comandante, quando o prefeito toma essa atitude, os outros os secretários também não ficam perdendo tempo com isso. Isso aí. Né? É bonito de ver, inclusive acompanhar as entrevistas do teu pessoal, do teu grupo, né? Todos eles com abordagem técnica, né? Todos eles olhando para frente, procurando solucionar os problemas existentes, né? Mas não é uma questão de procurar culpados, sim é uma questão de procurar soluções. Né? A determinação do governo, né, quando a gente assumiu, a Isaura e eu, é sempre trabalhar olhando para frente e resolver os problemas. O que eu não quero, até instituir dentro da Prefeitura Municipal de Venâncio Soares, né, uma frase que tu lembra bem do tempo antigo, né? Tinha um programa de rádio, né? Não diga não. A pior coisa que a administração municipal... Saião Lobato, Rádio Caiçara. Rádio Caiçara. Você é velho, também não é tão novo assim. Eu era pequenininho, eu era desse tamanho. É gato, ele jogava ali no Mangueirão. A pior coisa que um gestor pode fazer é dizer não. Não é que ele vai dizer sim para tudo, mas como eu aprendi com a nossa amiga Juliana Marcuso, nossa controladora interna da Prefeitura Municipal, o não eu já tenho, agora eu vou atrás do sim e como fazer. Então, assim tem que ser um gestor. Tu tem que ir atrás, tu pode não conseguir, mas que tu tem que ir atrás e procurar sempre o sim e como fazer melhor, tu tem que ir. O que tu não pode é ganhar um não, ou dizer um não, e não se preocupar com a dificuldade do cidadão, com relação à saúde, com relação à educação, com a limpeza, com a pavimentação, com a agricultura, com a falta de emprego. Não pode se acomodar. Tu tem que ter o poder da indignação e não dizer não, e buscar uma solução. Esse é um gestor público que pode fazer diferença para o cidadão. E faz diferença. Eu vejo que na área da indústria está se pensando muito em qualificação profissional. Os secretários, os técnicos do governo têm um programa bem abrangente, bem amplo. Isso aí é fundamental, né, para que as indústrias se instalem aqui ou que elas ampliem. Né? Nós temos hoje um paradoxo no Brasil. Nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas e muitas empresas precisando de profissionais e não encontram. Inclusive, nós temos um apagão na área técnica e o Brasil vai formar 105 mil alunos no ano que vem e precisa de 370 mil. E muitos jovens a gente está perdendo para o exterior. Jarbas, nós temos 10 minutos ainda.
E nós temos que falar um pouquinho da agricultura, nós temos que falar um pouco do tabaco. Eu sei que tu tem programa também de pavimentação no interior, um novo modelo de recuperar as estradas de chão. Mas, assim, na questão da agroindústria, no meu tempo foi criado o SIM, depois o SUSAF, hoje também tem frigorífico habilitado para exportar, e se propiciou um ambiente de criação de agroindústria. Acho que chegamos a ter 38 agroindústrias. Agora tu assumiu, tem ao redor de 20, houve essa diminuição. Né? Dá para reverter isso aí? Dá para incentivar de novo as pessoas, né, a retomarem, e ter essa iniciativa de empreender, ter esses empreendimentos no interior e, a partir daí, né, descentralizar esse desenvolvimento com uma elevação social e econômica? Com certeza, Ayrton. A gente tem trabalhado intensamente com relação a esse objetivo. O empreendedorismo rural é um grande incentivo. A gente poder trabalhando junto com a Sala do Empreendedor, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, junto com a Emater, sindicatos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a gente vem trabalhando essas questões e pensar as nossas agroindústrias, os nossos empreendedores rurais, como homens de negócio. Né? Nós temos várias agroindústrias que estão investindo em Venâncio Aires, só que às vezes precisam o básico do básico, reforço da energia elétrica, água potável, caminhos de qualidade para o interior, e esse trabalho a gente vem realizando, integrado com esses outros entes que às vezes não dependem só da prefeitura, como é a luz, como a água, depende de outros entes, que não é o governo municipal, mas esse trabalho integrado está sendo realizado. O grande desafio ainda é estar levando informação para o interior, como internet, como telefonia de qualidade, e isso, né, o nosso agricultor ainda carece. Mas nós estamos desenvolvendo grandes projetos para o interior, como você vinha falando, né, como estradas, né, tem que fazer estradas de qualidade. Aquele tempo de passar a lâmina, né, da moto-niveladora já passou. Nós temos que fazer, são estradas de qualidade, porque a nossa população exige. Nós temos em Venâncio Aires 24 mil habitantes que moram no interior. É o segundo maior município com população rural do estado do Rio Grande do Sul, sabia? Só perde para Canguçu, que tem 32 mil habitantes. Então, nós temos que olhar nosso interior com outro olhar. E outra, nós fizemos recentemente, né, a modificação com relação à DAP, que é uma autorização para que mude a posição do nosso agricultor e do nosso homem da cidade. De que maneira? Aquela pessoa que mora na cidade pode investir no interior, tendo benefícios. Justamente também porque a gente sabe que existe essa importantíssima transição. Aquela época de quem mora na cidade ou quem mora no interior acabou. Venâncio Aires mudou e nós temos que mudar também. Então nós atendemos uma lei, um pedido dos nossos sindicatos, nossos empreendedores rurais, de que pessoas do interior também possam empreender, principalmente com relação à proteína animal. Né? Nós temos aí mais de 20 pedidos de implantação de aviários e chiqueirões no município de Venâncio Aires nos últimos 5 meses. E a tendência nos próximos anos é ter um aumento de 30%, principalmente nos próximos 3 anos. Então, não existe mais. Existem aquelas pessoas que moram na cidade, trabalham no interior, e moram no interior e trabalham na cidade. Então, essa diferenciação... As distâncias diminuíram, né? Diminuíram. Hoje, nós temos que pensar Venâncio Aires como um todo, e não como interior ou como cidade. Prefeito, o tempo urge e a Sapucaí é longa, né? Então, para a gente vencer nesses minutos finais, eu vou dar um tema assim para ti, em 2, 3 palavras, dizer o que tu pensa. Um bate-bola ou... Um bate-bola, um bate-bola. Na meia hora. Bate-bola. Fenachim. 2022 vai ser uma das maiores Fenachins da história. Maravilha. Parcão. Parcão vai sair do chão e vai ficar muito lindo. Avenida Leonel Brizola. Vai sair também do papel e vai ser inaugurada. Pode ter certeza. Parque dos Frigoríficos. Vai ter continuação. Continua o Parque dos Frigoríficos. Né? O pessoal Barro Branco nos espere, que estamos chegando por aí. Iluminação.
Iluminação LED está chegando. Em 60 dias, Venâncio vai, à noite vai virar dia. Sem gastar 130 milhões. Não, bem E baratinho. nem dá 14. É. As viaturas já chegaram. 3 viaturas novas compradas com recursos da CIP, da Contribuição de Iluminação Pública, do bolso do venançoarense. Prefeito, nós tínhamos muita coisa para conversar. Quem sabe ainda a gente faz uma segunda edição ali adiante, né, quando alguns projetos acontecerem. Nós teremos esse programa semanalmente, todas as terças-feiras, às 19h30. E eu agradeço demais fazer uma a pergunta? tua presença. Pode. Pode fazer? Não podemos terminar o primeiro programa sem eu fazer uma pergunta para ele, né? Venâncio Aires, Vale do Rio Pardo e também do Taquari precisa de pessoas que representem nós, políticos representem. Você vai colocar o teu nome à disposição para ser candidato a deputado estadual? Olha, Jarbas, tu sabes que, como eu falei no início, né, a minha integração, a minha relação com a cidade, ela é muito próxima, muito íntima, né? Eu nunca pude, né, me afastar disso. Se é para jogar futebol no interior, se é para ir numa festa da terceira idade, se é para estar lá dentro do hospital, e os próprios pacientes que eu atendo na medicina e na parte de medicina do trabalho. E eu nunca deixei da política. Eu me sinto preparado, não para ser um deputado diferente ou o melhor deputado. Eu me sinto preparado para representar Venâncio exatamente porque, nesses últimos 50 anos, eu vivi o que aconteceu aqui. E aprendi com os outros políticos, aprendi com os deputados que nós já tivemos, né, mas especialmente somando o tempo de vereador, de vice-prefeito, né, e de prefeito. E nesses períodos, Jarbas, eu fui secretário do Meio Ambiente e fui secretário da Saúde. Então, isso me permitiu, né, um diagnóstico de uma série de problemas, não que um deputado vá resolver tudo, mas um deputado entrosado com o prefeito pode ajudar demais a nossa cidade, né? Eu não me elegi por 199 votos na última eleição, né? Assim como tu não te elegesse, né, por pouquíssimos votos, tu veio, mostrou, né, a tua intenção, né, mostrou o teu programa e a população aprovou, né? E eu espero que, com a minha pré-candidatura, que é apenas, né, um nome à disposição do partido, mas que já tem um apoio regional, ela possa prosperar, sim, e seria um orgulho muito grande, né, eu poder representar o nosso município na Assembleia Legislativa e colaborar com a nossa população. Verdade, Ayrton. Venâncio Aires, o Estado do Rio Grande do Sul precisa de políticos como você. Pessoas abnegadas, pessoas visionárias, pessoas que têm só um propósito, o bem do próximo. Você é assim, você foi sempre assim durante os seus mandatos, e eu tenho certeza que o futuro reserva algo muito melhor para você, não para você, algo muito melhor para Venâncio Aires, para o Estado do Rio Grande do Sul, tendo você nos representando lá em Porto Alegre. Tá certo. Obrigado pelas palavras, prefeito Jarbas. Mais uma vez, reitero esses agradecimentos, né? E se ficou alguma coisa, né, para um próximo momento, né, quem sabe o Jarbas, né, não dedica um pouco do tempo dele e vem ser entrevistado novamente no Conexão Ayrton Artes.